Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer a conversão de arquivos DWG para DXF para que você possa usar no Blender. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, infelizmente o Blender não consegue ler arquivos DXF sozinho. Por quê? Porque arquivos DXF são arquivos binários. Para ler e interpretar arquivos DWG, você precisa pagar uma licença para Autodesk para que você possa ter acesso a esse tipo de arquivo. Para evitar que um projeto de código aberto precise incluir, até porque os códigos são incompatíveis, o código dessa leitura desse material que lê arquivos DWG, ele é incompatível com a licença aberta do Blender, nós podemos recorrer a um recurso disponibilizado pela Open Design Alliance. Esse aqui é o site, o nome dele é ODA, de Open Design Alliance, File Converter. O que o ODA File Converter consegue fazer? O ODA File Converter ele consegue converter arquivos DWG em DXF. A partir do momento que você converte qualquer arquivo DWG para DXF, você deixa ele acessível a praticamente qualquer ferramenta. Por exemplo, você pode importar ele no Blender, você pode importar ele no Inkscape, você pode importar ele no FreeCAD, em qualquer lugar que você vá trabalhar com modelagem 3D. E se você tiver um arquivo, um projeto de arquitetura, fica muito fácil de fazer esse tipo de leitura lá. Então, por exemplo, como é que eu já baixei aqui o ODA File Converter, instalei ele é gratuito, ele não é de código aberto, ele é um freeware. Ele é gratuito, você pode instalar ele tanto no Linux, no macOS e também no Windows. É super fácil de usar, ele tem basicamente essa interface que eu tenho aberta aqui. Eu organizei aqui as janelas para ficar mais fácil de você entender. Então esse daqui é o lugar onde você vai fazer o download do ODA File Converter. Se você quiser, você pode simplesmente pesquisar no Google, caso eles mudem o endereço. Com esse ODA File Converter instalado, ele funciona assim, você não vai indicar um arquivo único. Eu tenho aqui, por exemplo, esse diretório, essa pasta, em que eu tenho meus arquivos de CAD. Observe que é a mesma pasta, então Drive E, Solar FNA, Blender Arquivos CAD, então é o mesmo diretório, tem um arquivo DWG aqui. E o meu diretório de saída é esse aqui, é exatamente o mesmo diretório, só que em uma subpasta chamada DXF, que por enquanto está vazia. Então eu vou voltar aqui para minha pasta CAD. E como é que ele funciona? O ODA File Converter ele funciona fazendo conversão em lote de arquivos. Conversão em lote significa que ele vai pegar tudo que está nesse diretório, tudo que está nessa pasta, você pode trocar as pastas aqui usando esses botões. Então ele vai pegar tudo que está ali naquela pasta, todos os arquivos DWG. Você vai filtrar o tipo de arquivo que você quer fazer a conversão aqui. Ele pode inclusive converter arquivos DXF também em versões de versões mais recentes em versões mais antigas. E você vai determinar aqui qual é o formato de saída. Existem várias opções. Você pode converter de DWG para DWG ou, no nosso caso, que é mais útil, de DWG para DXF. Eu geralmente gosto de usar formatos mais antigos, então eu geralmente escolho aqui o formato DXF de 2013 para trás. 2013 geralmente gera arquivos que não criam grandes problemas de leitura em softwares como Blender ou Inkscape. Então, como é que funciona o procedimento aqui? Você vai escolher as suas opções, vai pressionar aqui o Start e pronto. Se eu abrir aqui a minha pasta DXF agora, você vai ver que tem um arquivo lá chamado planta.dxf agora. Se eu maximizar aqui o Blender e colocar na minha vista de topo, vamos lá no menu Arquivo, Importar, eu tenho aqui a opção AutoCAD. Então eu tenho aquela pasta DXF, tenho aquele arquivo planta, importei e ele trouxe para cá. Isso daqui era o meu arquivo DWG. Então eu já tinha separado esse arquivo, porque ele é um arquivo limpo, só tem aqui a parte das paredes, portas. Ele não vem com os arcos das portas, mas isso você pode ignorar. Usando esse tipo de recurso aqui, fica muito fácil de você fazer a modelagem. Um aspecto importante é que quando o Blender importa essas informações de um arquivo DXF, ele vem como curva, ele não vem como polígono, mas você pode a qualquer momento aqui fazer a conversão, converter em malha,
Quando você converte em malha, aí fica mais fácil, por exemplo, de selecionar aqui vértices e assim por diante. Você pode, por exemplo, aqui começar a fazer a modelagem. Então, por exemplo, se eu criar aqui um plano, mover meu objeto para cá, se eu ligar aqui a parte do Snap em vértices, veja, por exemplo, como vai ser mais rápido, ou bem rápido, GY, e a partir daqui você sai fazendo G, depois Extrude. Não estou digitando medidas porque eu estou decalcando só o formato do arquivo do AutoCAD que nós importamos. Então vou selecionar essa aresta, Shift D. Vou selecionar a aresta aqui, Extrude. Deixa eu só ver porque ele não está fazendo Extrude aqui. O Shift D ele fez, então vamos conectar. E provavelmente agora ele vai continuar aqui, Extrude, Extrude, Extrude. Veja como é rápido de fazer a modelagem. Extrude, Shift D, Extrude. Então aqui Shift D. Shift D. Extrude, Extrude. E assim por diante. Veja como é fácil fazer a modelagem desse tipo de objeto, de projetos para arquitetura, usando como referência algo que você já tenha pronto em CAD.